Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui para fazer nossos estudos espiritualistas, né? Então eu abri essa playlist no canal justamente para nós fazermos esse estudo, para a gente poder desenvolver esse estudo, né? E eu venho trazer alguma diferença, um conceito novo, mais palpável, mais próximo da nossa realidade, do que é o alinhamento vibracional. Então serão uma série de palestras que eu vou fazer semanalmente, eu vou estar lançando semanalmente essas palestras, para explicar diversos temas em relação à espiritualidade, trazendo ela mais próxima da nossa realidade do que aquela coisa mística e confabulosa que vem de muitas culturas aí, que não tem nem explicação, fica só no âmbito da metafísica, né? Então vai ter muito conceito que é metafísico, vai ter muito conceito que é baseado na nossa física, realmente, e para nós entendermos, na verdade, trazer um pouco mais de seriedade e menos alegorias em relação ao assunto, ok? Então, tudo que você está vivendo hoje, ele não começa nas suas ações, ele começa na sua frequência. Então, antes de qualquer decisão, de qualquer resultado, existe um estado interno, e esse estado ele vibra. Tá? Então, quando eu falo em vibração, eu não estou falando de algo místico ou distante da sua vida, eu estou falando de algo que é mensurável. Tá? O seu cérebro ele emite impulsos elétricos, o seu coração ele emite campo eletromagnético, o seu corpo é um sistema químico e elétrico ao mesmo tempo, ou seja, você literalmente emite sinais o tempo todo. E alinhamento vibracional é quando o que você pensa, sente e faz está na mesma direção. Pensamento desalinhado gera dúvida, emoção desalinhada gera ansiedade e ação desalinhada gera inconsistência. E o resultado disso é ruído. Então, agora, quando isso entra em coerência, você ganha potência. Então, o teu cérebro funciona melhor em coerência, o seu corpo responde melhor em coerência e a sua vida anda melhor em coerência, né? Então, quantas vezes você já tentou algo, mas por dentro você não estava inteiro, quer dizer, aquela coisa não estava alinhada, né? Quantas vezes você disse vai dar certo, mas você sentia que não ia? Então, hoje eu não vou falar só dessa ideia. Então, eu vou te mostrar como ajustar isso na prática, tá? Então, não só uma coisa alegórica, né? Vamos falar sobre na prática como é que funciona. Então, por que alinhamento vibracional não é sobre pensar positivo? É sobre eliminar o conflito interno. E quando esse alinhamento acontece, o esforço diminui. E o resultado começa a responder na sua vida. Então, a pergunta não é o que você quer alcançar? Não. A pergunta é, você está vibrando de forma coerente com o que quer alcançar? Tá? Então, esta é a pergunta principal em relação ao alinhamento vibracional. Muito bem. Então, agora nós vamos falar rapidamente aqui sobre um conceito de frequência. O que é frequência? Tá? Então, vamos lá. Então, a frequência, né, ela, na verdade, é o número de repetições de um evento em um determinado intervalo de tempo. Então, frequência é algo extremamente simples. É só quantas vezes algo se repete em um intervalo de tempo. Tá? E a unidade da frequência, de medição de frequência, ela é feita em hertz. Então, elas são medidas em hertz. Tá? Já a vibração é o movimento em si. Tá? Então, vibração é justamente ali, ó, o movimento de vai e vem, oscilação de um sistema em torno de um ponto de equilíbrio. Tá? Então, é o ir e voltar de um sistema, ou seja, a vibração é o movimento. E a frequência, né? Vamos lá. Portanto, a vibração é igual ao movimento e a frequência é a taxa de recorrência, a velocidade desse movimento. Tá? Explicando em um conceito um pouco mais dentro do físico, né? Então, vamos lá. Ondas, antes de falar das ondas, desculpe, então a frequência, vamos dizer assim, é a velocidade desse movimento. Tá? Então, as ondas que são de baixa frequência, elas são mais longas e são mais lentas, como essa onda que está sendo apresentada para vocês aí no vídeo. Então, essa linha vermelha, pode ver, ela está mais longa, ela está mais lenta, né? A gente chama de ondas de mais baixa frequência. E vibracionalmente falando, elas são mais densas também, tá? Então, elas estão ligadas mais, elas estão mais próximas da matéria, tá? Quando as ondas elas são de alta frequência, tá? Elas são mais curtas e elas são mais rápidas, como essas ondas em azul aí que eu estou demonstrando para vocês aí,
tá? Então, vejam bem, a frequência dela é mais alta, é maior, né? Ela tem uma taxa de repetição mais alta, então, teoricamente, a velocidade dela é mais alta, né? E ela também, ela possui uma frequência, as ondas são mais, né, altas e baixas aí, né? Tá certo? Em relação o movimento dela é mais rápido, né? Ele tem uma taxa mais alta, né? Tá certo? Então, muito bem. A frequência vibracional nada mais são do que nossos estados emocionais, tá? Então, agora vem um ponto-chave. Então, se tudo no corpo é elétrico, químico e oscilatório, então você também está em frequência. E o jeito mais prático de perceber isso é através do seu estado emocional, tá? Então, o seu emocional muda o padrão do seu corpo, da sua respiração, do seu foco e até da sua tomada de decisão. Então, quando o que você pensa e o que você sente estão alinhados, você entra no que nós chamamos de coerência, tá? Agora, quando um diz uma coisa e o outro diz outra, então o coração diz uma coisa e a cabeça diz outra, a mente diz outra, tá certo? Você entra no que a gente chama de incoerência, tá? Então, quando a emoção alinha com o mental, coerência vibracional e equilíbrio. E quando ela está desalinhada, né? Olha lá, ela entra em ruído, né? E tudo entra em desequilíbrio na tua vida, tá? Então, isso a gente chama de incoerência. E aqui é que mora o problema, tá certo? Então, a maioria das pessoas tenta mudar a vida pelas ações, mas ela continua vibrando em conflito. E os estados emocionais refletem padrões internos que podem ser entendidos como frequência, tá? Então, para isso, a gente entra num conceito aqui, né? Quando nós estamos totalmente desalinhados, nós estamos incoerentes, nós temos essa frequência ruidosa. Quando nós estamos coerentes, a onda ela fica alinhada e ela fica equilibrada, tá certo? É assim que ela funciona, tá? Para a gente entender fisicamente o que são as ondas, frequência, etc., eu separei um vídeo da National Geographic, bem rapidinho, que ele fala justamente sobre o eletromagnetismo, tá? E é um vídeo interessantíssimo, né? Então vamos lá, eu vou soltar o vídeo para vocês. O eletromagnetismo ou força eletromagnética é uma das 4 forças fundamentais da natureza. Ele gera luz e energia e mantém unidos átomos, matéria e o mundo como o conhecemos. O eletromagnetismo é um ramo da física que estuda as interações entre campos elétricos e magnéticos. Toda matéria tem uma carga elétrica que pode ser positiva, negativa ou zero. Cargas opostas se atraem, enquanto cargas iguais se repelem. Essas forças elétricas unem e mantêm os átomos unidos. E quando os átomos ganham uma carga positiva ou negativa por meio da transferência de elétrons, um campo elétrico mensurável se forma. Se essas partículas eletricamente carregadas começarem a se mover, o campo se tornará uma corrente elétrica fluida e formará um campo magnético ao seu redor. Sob as circunstâncias certas, os campos elétricos e magnéticos que interagem podem produzir e sustentar um ao outro continuamente. Isso gera um campo eletromagnético que transmite ondas de energia eletromagnética ou radiação para o espaço. A intensidade dessa radiação é determinada por sua frequência. Essas frequências constituem o que é conhecido como espectro eletromagnético. Perto do meio do espectro está a luz visível, como a luz emitida por estrelas, vagalumes e telas de computador. De cada lado estão as ondas eletromagnéticas invisíveis. De um lado estão as ondas de rádio longas e de baixa frequência que transmitem sinais de rádio e televisão, as micro-ondas que transportam sinais telefônicos e cozinham alimentos e as ondas infravermelhas emitidas pelo fogo. Do outro lado estão os comprimentos de onda de alta frequência, ultravioleta, radiação X e gama. Ao contrário das ondas de baixa frequência, essas ondas podem atravessar o corpo humano, o que as torna úteis para aplicações médicas. Embora o eletromagnetismo tenha aplicações diárias, ele também é o motor que move o planeta como um todo. Milhares de quilômetros abaixo da superfície da Terra, uma camada de metais líquidos se agita e flui.
Isso gera correntes elétricas que produzem campos magnéticos que envolvem todo o planeta, chamados de geodínamo. Esse processo faz com que os polos da Terra atinjam cargas positivas e negativas, transformando o planeta em um eletroímã gigante. Esse fenômeno também cria uma camada protetora ao redor do planeta. Ela nos protege da radiação mais prejudicial do espaço, permitindo que desfrutemos de um mundo mantido unido pela força estranha e fundamental do eletromagnetismo. Muito bem. Então, o eletromagnetismo, que é o campo invisível que sustenta tudo, né? Então, cargas elétricas em movimento, elas geram campos que são eletromagnéticos, né? Que a gente fala, né? E os campos elétricos mais magnéticos, eles formam umas ondas. Então, essas ondas, elas transportam energia e informação, tá certo? Então, nós vivemos imersos em campos o tempo todo. Então, até agora a gente falou de frequência e vibração, né? Mas isso não é só um conceito, isso é física básica, tá? Então é física básica, né? Então, o coração, ele gera um campo eletromagnético, né? Então, vamos ligar o campo aqui do coração para a gente ver como é que é? Então, olha lá, ó. Aqui nós temos o campo do coração, né? O coração batendo ali, ó, e o campo eletromagnético gerado por ele, tá? Então, como a gente falou, não é só um conceito. Então, tudo começa com cargas elétricas em movimento e quando essas cargas elas se movem, elas criam campos. E quando um campo elétrico e um campo magnético interagem, isso gera ondas, tá certo? E essas ondas que carregam energia e informação. Então, o que você vai ver agora é como isso funciona na prática no próprio planeta. Né? Então você veja, a gente tem aqui o próprio ser humano, o coração do ser humano gera um campo eletromagnético que ele pode ser medido, tá certo? Então, né? E nós dizemos que as emoções elas alteram o padrão desse campo, fazendo com que ele se comprima ou ele se expanda, tá certo? E ele também gere um processo de frequência diferente, quer dizer, ondas mais lentas e mais densas, mais baixas, que daí ele se retrai, ou ondas mais longas, mais rápidas, com uma frequência mais alta, que ele se expande, tá certo? Então, é assim que funciona no processo, né? Então, quando a gente tem coerência, nós temos mais organização nessas ondas, tá? Então, não é coincidência, se nós formos comparar o planeta, olha lá, ó, olha o campo do planeta, né? E o campo eletromagnético que ele gira por causa do movimento do geodínamo que nós chamamos, né? Então, a Terra não é só uma rocha parada no espaço, ela funciona como um sistema dinâmico elétrico e magnético também. Então, o núcleo da Terra existe movimento de material condutor, como a gente viu no vídeo, e esse movimento gera um campo magnético. Então, isso é chamado de geodínamo. Basicamente, o planeta inteiro funciona como um gerador gigantesco, né? Ou seja, o próprio ambiente onde a gente vive é sustentado por frequências, por campos e frequências. Então, isso não é abstrato, isso é algo de base de realidade física. Se eu ligar o campo do ser humano aqui, olha lá, ó, é igual, é a mesma coisa. Tá certo? É a mesma coisa, né? Então, agora você pensa comigo. Então, se o planeta funciona assim, tá? O que acontece com sistemas que são menores como o nosso corpo, o corpo humano? Então, seguimos os mesmos princípios físicos. Nós somos sistemas eletroquímicos dentro de um ambiente eletromagnético, né? Então, o campo dentro do corpo humano, o coração, ele não é só uma bomba, ele também é um gerador de campo magnético que é o mais forte, inclusive, realizado pelo corpo, né? Feito pelo corpo. E quando ele está em coerência, ele está em organização. Quando ele está em incoerência, ele está com mais ruído, né? Ele fica vamos dizer assim, desequilibrado, tá certo? Então, nós somos estamos imersos por vários tipos de campo, vários tipos de energia, né? Nós temos a nossa ligação ali com a fonte, né? Que a gente chama de ligação cósmica, né? É a ligação com a fonte divina, com a fonte do universo, com a fonte de tudo, depende do conceito de como você quer entender isso. Nós temos ainda, passando por todos os nossos meridianos, os chakras, que são os centros energéticos do corpo, né? E o mais interessante ainda é que é uma mescla de definições, né? Então, esse campo ele muda de acordo com o teu estado emocional e quando você está em estado emocional equilibrado, esse campo se organiza. Quando você está em estresse, ansiedade ou conflito, o campo fica irregular, incoerente. E quando a gente fala de
de frequência, lá nós lembramos lá de coerência e incoerência que nós vimos ali na parte das frequências, né? Isso não é só psicológico, ele é fisiológico. Então esse campo ele não fica isolado. Ele interage com o ambiente ao seu redor. E nós estamos constantemente trocando sinais, mesmo que de forma sutil. Então a energia ela não se espalha aleatoriamente, ela segue padrões organizados. E um dos principais é o padrão toroidal, que é o que vocês estão vendo aqui, ó. Tá? Então, como um fluxo contínuo que sai e se expande, ele retorna. Né? Então, não é só o que você faz, é o estado em que você está enquanto você faz, que interfere em tudo. Então, a emoção altera diretamente o padrão desse campo. Então, existem sistemas antigos, por exemplo, que descrevem o corpo energético de outras formas, né? Como chakras, por exemplo. Né? Então, ele fala aqui sobre justamente essa ligação energética dos chakras, né? E existe também o que nós chamamos a nossa ligação com a nossa consciência, com o nosso ser superior, nossa consciência principal, que é o espírito, tá? Que seria aí para algumas religiões o que nós chamamos de perispírito, para outras nós chamamos de corpos sutis, né? Na teosofia, né? Corpos sutis. Na antroposofia nós chamamos ali de corpos etéricos, né? Então é tudo a mesma coisa, na verdade, né? Então, aqui eu estou representando para vocês esses corpos, né? Para vocês verem eles, né? E a ligação cósmica passando desde o teu eu superior até o teu corpo físico aqui mais densificado, né? E aqui ele mostra as camadas dos corpos. Nós vamos ter uma próxima aula que nós vamos falar sobre perispírito e corpos sutis, que eu vou estar falando a respeito justamente de todo esse alinhamento aí. Então, independente do nome, a ideia central aqui é o fluxo e o equilíbrio. Essa é a ideia central. Tá? E quando nós ampliamos a visão, nós percebemos que estamos dentro de sistemas maiores, todos operando sobre o mesmo princípio de campo e frequência. Então, algumas tradições escrevem isso como as camadas que eu estou falando para vocês. Né? E como diferentes níveis de organização do ser, que é o que são, melhor dizendo, esses corpos, né? Isso não é exclusivo do ser humano. A própria Terra possui um campo gerado por um movimento interno e ela também é feita de camadas. Né, a crosta, a manta, né, tudo ali faz parte, né, a atmosfera, né, são camadas da Terra. Né? Então, enquanto a gente fala de campo, nós estamos falando de algo isolado, nós estamos falando de um sistema dentro de sistema, interagindo o tempo todo, e a realidade é estruturada em campos, e nós fazemos parte disso. Então, você interage com o ambiente além do físico diretamente. Tá? E para isso, a gente tem que estudar uma coisa que nós chamamos de tempo. Tá? Então, o tempo é o que torna a experiência possível. Tá? Então, a realidade depende dos processos de tempo. E se nós não temos tempo, nós não temos mudança. Tá certo? Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Então, a realidade que percebemos, ela depende dos processos de tempo. Aqui, o que eu fiz? Eu quis demonstrar para vocês fazendo uma demonstração do que é partícula e do que é fluxo de tempo. Tá? Então você está numa determinada linha de tempo, que aí está sendo representada como uma onda, que tem a sua frequência, tá certo? E que é a frequência que você está alinhado. Né? E ali a partícula, que é justamente a tua consciência, tá certo? Com todo o invólucro, material, etc. e tal, que é o que você consegue perceber. Então, a percepção da tua realidade depende justamente, ela depende desses processos que acontecem ao longo do tempo. Tá? E se nós não temos tempo, nós não temos mudança e automaticamente nós não temos a experiência. Então, se eu parar o tempo, o que acontece com o fluxo? O que aconteceu com a minha linha de tempo? Desapareceu. Tá certo? Então, quer dizer, parou a linha de tempo, mas eu também não tenho percepção, não tenho nada, né? Então, existir é acontecer no tempo, tá? E, até agora, a gente falou de frequência, campo e interação, mas tudo isso depende de uma coisa fundamental, que é o tempo. Até porque frequência é a repetição ao longo do quê? Do tempo. E a vibração é o movimento. Então, é o movimento repetido ao longo do tempo. Frequência e vibração, tá certo? Que é justamente essa percepção que nós temos aí da mudança. Tá? Então, o campo só existe porque existe essa dinâmica. E sem tempo, nada muda. E se nada muda, nada é percebido. Então, o tempo é essencial para a experiência da realidade. Ele tem que existir, tá certo? A existência ela não é algo estático, ela é algo que acontece no tempo. Tá? E ser é acontecer no tempo. Tá? Então, sem tempo, como eu falei, nada muda. E se nada muda, nada é percebido. Então,
é sobre percepção. A realidade que a gente percebe depende de como a gente processa o tempo. E tudo que você vive é uma sequência de eventos acontecendo. Então, existência não é algo parado. É algo que acontece e ser é acontecer. E se tudo acontece no tempo, então frequência, campo e coerência são padrões acontecendo ao longo do tempo. E isto aqui está no ponto mais importante. O seu estado interno não é fixo. Ele está acontecendo agora e ele pode mudar agora. Tá? Então a pergunta não é quem você é. A pergunta é o que você está sendo neste momento. E sem tempo, nós não temos mudança. E automaticamente nós não temos a experiência. Tá? Então, ser é acontecer no tempo. E mudar a vibração e mudar a frequência faz você mudar a linha de tempo também. Tá? Então, eu fiz aqui representando as linhas de tempo para você. Então, assim, você pode escalar a linha de tempo ou descer na linha de tempo. Você pode se densificar ou se... né, pode alcançar linhas de tempo que a tua frequência é mais alta, teu padrão vibracional é mais alto e você vai ter uma vida mais satisfatória, mais alegre, mais feliz, mais plena, mais abundante, mais próspera. E se você escalona para baixo, quer dizer, você desce, você dá um decrease, você abaixa a tua vibração, você vai se relacionar com linhas de tempo mais densas, onde você vai ter mais violência, medo, tristeza, depressão, essas características principais acontecendo, tá certo? Na sua linha de tempo. Então, tudo está em movimento e nada está parado em função dos processos de tempo, tá? Então, tudo está em movimento constante, cada instante é único no universo. E você nunca esteve exatamente onde você está agora. Então a gente tem a sensação de estar parado, mas isso é só uma percepção. Agora pensa comigo, a Terra está girando, a Terra está orbitando o Sol está se movimentando na galáxia, a galáxia também está em movimento, ou seja, você nunca está no mesmo lugar. E esse vídeo que eu vou mostrar para vocês agora, ele mostra isso de uma forma mais visual, tá certo? Então vamos colocar o vídeo aqui para vocês entenderem o que eu estou dizendo para vocês. Neste exato segundo, você viaja a mais de 1,3 milhão de quilômetros por hora pelo universo e não sente absolutamente nada. Enquanto você assiste a este vídeo, o ponto do cosmos onde você estava no começo já ficou milhares de quilômetros para trás. E você nunca vai poder voltar, porque a Terra não gira em círculos. Ela atravessa o universo como um projétil e você está indo junto. A imagem do Sol parado no centro, com a Terra girando calmamente ao redor, é apenas uma ilusão conveniente. A realidade é muito mais estranha. A Terra gira sobre o próprio eixo a 1.670 km por hora no Equador, mais rápido do que um avião comercial. E você não sente nada porque tudo ao seu redor se move junto com você. O chão, o ar, os objetos, até o líquido dentro do seu corpo. Quando não existe diferença de movimento, o cérebro chama isso de repouso, mas o movimento nunca parou. E enquanto a Terra gira, ela também orbita o Sol a 107.000 km por hora. Nessa velocidade, você cruzaria continentes em minutos, mas isso ainda não é o mais impressionante. O Sol também não está parado. Ele orbita o centro da Via Láctea, carregando todo o sistema solar junto, a cerca de 828.000 km por hora. Enquanto a Terra completa uma única volta ao redor do Sol, o próprio Sol percorre bilhões de quilômetros pela galáxia. Isso significa algo simples e perturbador. A Terra nunca volta ao mesmo ponto do universo. Aquela órbita fechada que você imagina não existe. O que existe é uma trajetória em forma de hélice, uma espiral contínua, atravessando o espaço. O lugar onde você estava no seu último aniversário já ficou bilhões de quilômetros para trás, fora de alcance, fora de qualquer possibilidade de retorno. E agora, amplia ainda mais a escala. A Via Láctea tem cerca de 400 bilhões de estrelas. O Sol leva aproximadamente 230 milhões de anos para dar uma única volta ao redor do centro da galáxia. Desde o surgimento dos dinossauros até hoje, o Sistema Solar completou apenas uma única volta galáctica. Toda a história humana, cada civilização, cada vida, tudo aconteceu em um pequeno trecho dessa jornada colossal. E nem a Via Láctea está parada. Ela faz parte de um grupo de galáxias inteiro em movimento, sendo puxado em direção a algo que não conseguimos ver, uma força conhecida como Grande Atrator. Neste exato segundo, você está sendo arrastado para algo invisível, sem escolha, sem controle. Para medir tudo isso, os cientistas usam a radiação cósmica de fundo, o eco do Big Bang. Em relação a ela, tudo o que existe aqui se move a 1,3 milhão de quilômetros por hora.
A cada segundo, você atravessa 360 quilômetros do cosmos e você não sente nada, porque tudo ao seu redor viaja junto. Essa é a maior ilusão da experiência humana. Você nunca pisou no mesmo lugar do universo 2 vezes. Cada respiração acontece em um ponto inédito do cosmos. Cada pensamento surge em um lugar que deixa de existir no instante seguinte. Isso pode parecer assustador, mas também é extraordinário, porque significa que você não está parado, você não é um espectador, você faz parte do movimento, você não mora em um planeta, você viaja em um, e essa viagem nunca para. Legal, né? Então, esse vídeo é justamente para demonstrar que a gente vive como se estivesse parado, né? Mas não estamos, né? Na prática, estamos atravessando o universo em altíssima velocidade e a Terra não faz um círculo, ela faz uma trajetória. Então, uma trajetória que nunca se repete, né? E o mais interessante ainda disso é que se você for lembrar lá do que a gente falou sobre o tempo, se tudo está em movimento, então cada momento é único e é irrepetível. Você nunca esteve exatamente aqui antes e nunca estará de novo. Então isso muda completamente a ideia da tua rotina, de repetição, de mais um dia igual, porque não existe igual, na verdade, né? Você não está parado na vida. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, então a questão é que você ainda a questão é que não é que você não está andando, em que direção é que você está se movendo, tá certo? E você é literalmente um viajante em movimento constante. Então, a diferença é se você está consciente disso ou não, e como é que você está aproveitando o seu tempo. Essa é a diferença, né? Falando de emoções, nós vamos falar aqui também, né? Falamos de frequência, vibração, campo, tal. Vamos falar sobre ressonância. Então, ressonância é com o que você entra em sintonia. Então, usamos cores aqui como representação de estados e intensidades para vocês entenderem aqui esse processo. Então, as emoções, elas alteram os padrões internos. Esses padrões, eles podem ser entendidos como frequência. Tá? Então, a gente falou de frequência, falou de campo, falou de movimento, agora entra no ponto mais prático, que é a ressonância. A ressonância é quando dois sistemas se encontram e entram em sintonia. Tá? Então, quando padrões se alinham, eles se amplificam. É isso que acontece. Então, como duas ondas que se encontram e ficam mais fortes. Então, aqui eu vou usar as cores para representar, não como algo literal, mas como uma forma de representar diferentes estados. Estados que são mais densos e mais contraídos, eles tendem a ser mais lentos, tá certo? Ó, com menos intensidade, né? E aqui representando na cor negra ou na cor cinza. Né? Nós temos os estados aí que são um pouco mais organizados, tal, mas ainda são densificados, que são de ondas baixas, que são representados pela cor vermelha, tá certo? E ele geralmente na escala, quando nós falamos aí, se você pegar a representação da mesa radiônica, né, da radiestesia, ela fala nas escalas aqui de Ágata, por exemplo, a representação em Hertz, né, então aqui equivaleria, vamos dizer assim, a 20 Hertz, 75 Hertz, então aquela escala em que você vive ainda a coisa mais densa, mais básica, né, tá? E daí nós vamos entrando em estados um pouco mais equilibrados, frequências baixa-média, aí, representada pela cor laranjada, ela já entra em estados um pouco melhores, em que você já começa a ter um pouco mais de alinhamento com coisas um pouco melhores do que as coisas mais básicas da sobrevivência, tá? Então, um pouco mais equilíbrio, etc. Tal, coragem, né? Você entra nesses estados. Quando você começa a entrar nos estados ali, a frequência de cor amarela, né? Daí nós já temos aí a lógica, a coragem, né? Predominando, tá certo? E você já começa a equilibrar, vamos dizer assim, os pontos, os estados estão mais equilibrados e mais organizados. Então eles ficam mais expansivos, com a frequência mais alta, a vibração mais alta, e eles ficam mais claros, tá? E aqui, isso não é sobre estar certo ou estar errado, é sobre o estado. É isso que você tem que entender, né? Frequências mais altas ainda, nós temos ali as frequências de equilíbrio representadas pela cor verde, tá certo? Que, né,
para muitas representa a cor do chakra verde, né, que é aquela cor do coração, né, da emissão do coração, né? Então aqui você já começa a entrar num nível melhor de equilíbrio, onde a tua saúde se estabiliza e você tem frequências vibracionais em que você tem uma vida mais tranquila, mais equilibrada e você começa a ascensionar. Então, a emoção ela altera diretamente o teu estado interno e ela muda a sua respiração, o teu foco e o teu corpo. E, consequentemente, o padrão que você está emitindo. Né? Então, você não está sozinho nisso, você está imerso em padrões o tempo todo. Ambiente, pessoas, estímulos, né? Então, esses padrões, eles são assim. Então, olha lá, né? A cor azul representando frequências mais altas, né? Em que você já entra em gratidão, em frequências em que você vibra, em que as frequências são mais altas, a vibração também é mais alta. Tá? Então você tem um movimento mais rápido das coisas acontecendo, né, em relação a você. E o violeta ali, demonstrando justamente a cor lá que você está nas frequências mais elevadas, tá? Que é o alinhamento já de uma frequência muito elevada. Né? E daí já tem frequência de cura, já tem frequência de consciência, né? Então quando você expande a sua consciência, você entra nesse tipo de frequência. E a ressonância, nós temos aqui o que você vibra, o que você emite, o universo devolve para você, tá certo? E quando cruzam-se esses campos, eles geram a tua realidade. Então, quando esses padrões eles se encontram, eles não se ignoram, eles interagem, eles se amplificam, tá? Ou se anulam, ou uma coisa ou outra. Então você não atrai o que quer, você entra em sintonia com o que é compatível. Então a pergunta não é só o que você deseja, mas em que estado você está enquanto deseja isso. A sua experiência é o resultado das ressonâncias que você sustenta. E isso pode ser ajustado. Tá? Lembre-se que assim, ó, manter a frequência ao longo do tempo mantém você naquela linha de tempo. Tá? Subir a frequência ao longo do tempo faz com que você escalone linhas de tempo para coisas melhores, para níveis de frequências mais altas, mais elevadas, com um nível de vida mais ajustado. Então, a gente tem aquela mania de achar que tudo é karma, que tudo você tem que vir aqui para pagar. Não, não é assim que funciona. Você pode simplesmente começar a escalonar coisas maiores e aliviar o teu karma, de desfazer isso. Porque isso daí é uma coisa da própria consciência, do próprio impressionismo do perispírito. E quando você cura, você alcança a frequência maior, você cura, você redefine isso. Então teu karma não é uma coisa obrigatória, você redefine a colheita porque você está plantando coisas melhores, tá certo? Então, a sua experiência é o resultado das ressonâncias que você sustenta, e isso pode ser ajustado, como eu falei para vocês. O que vocês estão vendo aqui é uma representação baseada em sistemas de radiestesia, né? Mas você entende que é uma forma de organizar todos os estados internos. Então, não como uma medição exata em hertz, mas como um mapa simbólico, como está aqui, né? Nós temos estados que são mais densos e temos estados que são mais sutis, mais suaves e mais rápidos, mais expansivos, né? Os estados organizados, eles são mais expansivos, os estados mais densos, eles são mais reprimidos, são mais fechados, né? Então, são representados aqui como frequências mais altas aqueles que são de clareza, gratidão e conexão, que realmente é o que faz eleve a tua frequência. Então, menos energia disponível, mais fechamento. Quanto mais energia disponível, mais abertura. Então, aqui começa um movimento de reorganização, mais estabilidade, mais equilíbrio. E aqui estamos mais coerentes, mais claros, mais integrados. Tá? Então, independente da escala, o ponto principal é esse. Estados semelhantes tendem a se reforçar. E isso é ressonância. Então, quando você sustenta um estado, você começa a perceber mais coisas compatíveis com ele. E a resposta ao mundo a partir dele. Então, você passa a operar em sintonia com certos padrões. E isso começa ali dentro, do seu estado fisiológico, emocional, mental, e encontra um ambiente cheio de estímulos que podem reforçar ou conflitar com esse estado. Isso aqui não é sobre números, é sobre estado interno, é como ele influencia a tua experiência. Né? E a maioria das pessoas acha que as emoções acontecem com elas, mas a emoção é um processo, e todo processo pode ser influenciado, pode mudar seu estado. Você precisa agir em 3 pontos. Tá? Que é justamente corpo, respiração e foco. Então, aqui eu dou para vocês como uma coisa que acontece. Então, o seu corpo influencia diretamente o seu estado, e a postura caída gera, por exemplo, estado fechado. A postura aberta gera estado expansivo. Agora, ajusta a tua postura, abre o peito, alinha a coluna, tá? Isso já vai começar a mudar teu estado. A respiração é o botão mais rápido que você tem. A respiração curta e rápida mantendo a ansiedade. A respiração profunda
calma, gradual, ela reorganiza o teu sistema. Inspirar lento pelo nariz, segura 2 segundos, solta devagar pela boca, né, com calma, faz com que você reestabeleça o teu equilíbrio e a tua calma. Agora vem o mais poderoso, que é onde você coloca a tua atenção. O teu cérebro segue o teu foco. Se você foca no problema, você reforça o problema. Se você muda o foco, você muda o teu estado. Então pensa em algo que te gera força, confiança ou gratidão. Agora percebe, seu corpo mudou, tua respiração muda, teu foco muda, teu estado muda. E você não está preso ao que sente, você pode intervir no teu processo. Antes de uma decisão, antes de uma conversa, antes de agir, ajusta o teu estado primeiro. Porque a qualidade da sua ação depende da qualidade do seu estado. Você não controla tudo o que acontece, mas você controla como você se posiciona. E isso muda completamente o resultado da tua experiência. Então, a partir de agora, não pergunta só o que você vai fazer. Pergunta em que estado eu estou antes de fazer. Tá? Gratidão a todos e nós encerramos por aqui a palestra de hoje.